Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. De vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Estamos na quinta semana do tempo da Quaresma, quinta semana desse tempo quaresmal, a última semana da Quaresma. Domingo próximo celebraremos o Domingo de Ramos. Nessa última semana quaresmal, a igreja nos convida a encontrarmos com Jesus, a nos apresentarmos a Ele, pecadores que somos, cheios de pecados, cheios de vícios, cheios de miséria, apresentarmos-nos a Sua misericórdia, porque Ele é um Deus compassivo e misericordioso, um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, principalmente, é claro, no sacramento da confissão. Essa é a semana decisiva para que nós nos confessemos. Ao longo do tempo da Quaresma, fizemos a meditação dos nossos pecados. Nesta semana, somos chamados a nos colocarmos diante do sacerdote e apresentarmos os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas culpas. Culpas que mereceram a morte de Deus na cruz. Porque se não fosse nossa culpa, se não fosse nosso pecado, o Verbo não tinha se feito carne, como celebramos sábado passado, dia 25, a encarnação do Verbo. Se não fosse o nosso pecado, o Verbo não tinha se feito carne, não tinha vindo ao mundo para nos salvar. Se não fosse o nosso pecado, Ele não teria passado 30 anos merecendo vivendo uma vida humilde na casa de Nazaré. Ele não teria durante 3 anos pregado, anunciado a palavra. Ele não teria durante 3 horas padecido na cruz. Foi por mim e por você para a nossa salvação. Hoje então, nesta última semana da Quaresma, se apresente a Jesus. Apresenta para Jesus os seus pecados, as suas misérias. Apresenta para Jesus a sua culpa. Ele é um Deus misericordioso. Ele quer te perdoar. Desse evangelho de hoje, o evangelho que a igreja nos propõe nessa segunda-feira, quinta semana da Quaresma, está em João. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. É um encontro de Jesus com uma mulher pecadora. Essa mulher pecadora representa a minha alma. Essa mulher pecadora representa a sua alma. Abre o coração, Deus quer falar com você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, não sei se você se atentou ao início
desse evangelho de hoje. O início desse evangelho é tão significativo, porque sem o início do evangelho nós não conseguimos entender o final. O evangelho diz que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar e passou a noite em oração. Você sabe que o Monte das Oliveiras é o mesmo monte onde Jesus, na sua agonia mortal, no início da sua paixão, naquela quinta-feira santa, vai suar sangue. Jesus sua sangue, nos demonstrando que Ele, o pão da vida, assim como o pão, para dar a vida, ele precisa ser triturado. O trigo precisa ser triturado para fazer farinha e virar pão, para nos dar a vida desse corpo. Assim como a uva, para se tornar vinho e dar a vida desse corpo, ela precisa ser esmagada no lagar. Assim Jesus, do Horto das Oliveiras, ele é triturado. Ele é como uma uva esmagada no lagar e sua sangue. E qual que era a tentação que o demônio apresentava a Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsêmani? A tentação era a seguinte: você vai sofrer toda essa paixão da cruz, mas olha quantos homens vão ao inferno, não vai valer de nada o seu sacrifício. Porque tantas e tantas almas vão se perder, é pequeno o número dos que vão se salvar, a grande maioria da humanidade vai para o inferno. E o demônio apresentava para Jesus aquela imensidão de almas que, apesar do seu sacrifício na cruz, continuariam vinculadas ao demônio, continuariam amarradas ao demônio. Nesse lugar, Jesus ora hoje, nesse Evangelho de João 8, no Getsêmani. Depois de orar no Getsêmani, no lugar em que ele seria esmagado como a uva no lagar, depois de orar no Getsêmani, ele desce, vai ao templo, e o templo está lotado. Uma multidão no templo aguardava para ouvir o ensinamento de Jesus. Versículo 2, ao romper da manhã, Jesus então passa uma noite em oração, uma noite em vigília. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele, todo o povo. Toda a cidade estava, o templo estava lotado. Todo o povo veio a ele, assentou-se e começou a ensinar. E é nesse contexto de um templo lotado em que os fariseus invadem um templo com uma mulher espancada. Uma mulher que fora pega em flagrante adultério. Ela havia sido arrastada pela cidade, estava toda machucada, toda ferida, espancada, maltratada por aqueles homens. E ela é jogada diante de Jesus. E eles querem colocar o Senhor à prova. Você é o mestre da lei, então, Jesus? E o que diz a lei com relação a essas mulheres? Se Jesus fala, ela deve ser apedrejada, eles acusam, ele não tem misericórdia. Ele que havia pregado, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia, agora está mandando apedrejar a mulher. Ele nem julgou a mulher, não sabe se realmente esse flagrante adultério é verdade ou não, etc. Acusariam Jesus. Se Jesus fala, não apedrejem a mulher, eles diriam, ele se põe contra a lei. Ele que se levanta querendo ensinar a lei, querendo ser o mestre da lei, querendo nos dar uma nova interpretação da lei, conforme ele seria a lei plena, agora ele se põe contra a lei, dizendo que não devemos apedrejar essa mulher que foi prega em flagrante adultério. A lei manda apedrejá-la. Então, se Jesus dissesse apedreja, eles o acusariam. Se Jesus dissesse não apedreja, eles o acusariam. E a partir daquela acusação, eles buscariam um pretexto para o entregar à morte. O templo estava lotado, uma multidão. A mulher tinha uma única certeza no seu coração: ela morreria. Porque ela conhecia a lei. Ela sabia o que a lei reservava para aqueles que eram pegos em flagrante adultério. Diante de toda essa situação, aquela mulher ferida, machucada, havia sido arrastada pela rua, humilhada, diante de toda a cidade. Ela tinha uma única certeza no seu coração: a morte era certa. Então Jesus se abaixa, começa a escrever no chão. Não se sabe exatamente o que Jesus escrevia no chão do templo naquele momento na terra. Mas muitos exegetas, muitas pessoas que interpretam a Sagrada Escritura dizem que Jesus ali escreveu o pecado daqueles homens que acusavam a mulher. Jesus começou a escrever na terra o pecado daqueles homens. Então eles perguntam, e aí Jesus, o que vamos fazer com essa mulher? Ele então novamente se olha para eles, olha no olho daqueles homens e lendo o seu coração. Jesus fala, aquele que não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Queridos, o templo, como eu disse, estava lotado. E olha o que vai dizer o Evangelho. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra, o templo lotado. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. O templo estava lotado, todos se retiraram e Jesus ficou sozinho com a mulher. Todos foram embora. Olha o poder da palavra de Jesus, né? Todos reconhecem que são pecadores e se retiram da presença de Jesus. Sabe por que eles se retiram da presença de Jesus? Porque apesar de terem sido flagrados por Jesus com os seus pecados, eles não reconhecem o pecado. Eles estavam em pecado, eles viviam em situação de pecado, mas se diziam justos. Quando Jesus desmascara eles e mostra para eles que de fato eles eram pecadores, eles se retiram da presença de Jesus porque eles não querem assumir-se pecadores. Todos vão embora. Quando nós, pecadores que somos, negamos o nosso pecado, a palavra de Deus não está em nós e somos mentirosos, vai dizer a primeira carta de João. Aquele que diz não ter pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Quando nós nos recusamos a assumir o nosso pecado, a confessar o nosso pecado, somos excluídos da presença de Jesus. Mas aquela mulher que estava em estado de pecado mortal e que só tinha a única certeza, eu morrerei hoje, ela foi a única que permaneceu na presença de Jesus. E aquela mulher que era a única que tinha certeza que seria condenada, é a única que sai justificada. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não ficou ninguém? Não, Senhor, não ficou ninguém. Onde estão aqueles que te condenavam? Não ficou ninguém, Senhor. Ninguém te condenou, mulher? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Levanta-te, vai em paz. E não peques mais. Essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. Jesus não quer a nossa condenação. Jesus não quer a nossa condenação. E só tem uma única coisa que nos pode condenar: se nós recusarmos a nos confessarmos. Se nós recusarmos a nos reconhecermos pecadores. Por isso, aquele que se recusa a ir ao sacramento da confissão, aquele que se recusa a colocar-se diante do sacerdote e dizer: Padre, perdoe-me porque pequei. E o padre vai dizer: há quanto tempo você não se confessa, meu filho? Há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Há tanto tempo eu não me confesso, padre. Quais são os seus pecados? Padre, pequei pela gula, pela vaidade, pela luxúria, pelo adultério, pelo homicídio, eu roubei, defraudei, fui corrupto. Conta os seus pecados. Apresenta para o Pai as suas misérias. Não esconda nada. Todos os seus pecados, seja quais forem, conta todos os seus pecados. Porque a confissão é o único tribunal no qual a gente se confessa pecador e sai absolvido. Como nesse dia no templo em João 8, todos ali eram justos, menos a mulher. Todos saíram do templo como pecadores, menos a mulher. Ela foi a única que saiu justificada. Há quem diga, muitos interpretam que essa mulher seria Santa Maria Madalena e que esse seria o primeiro encontro dela com Jesus. Eu não sei se de fato essa mulher é Santa Maria Madalena. Essa exegese ainda não é firmada, não é uma certeza naqueles que são estudiosos da Sagrada Escritura. Mas eu acredito no meu coração que se tratava de Santa Maria Madalena. Eu acredito. E naquele dia, ela deixou de ser uma pecadora. Começou a ser uma discípula de Jesus. Depois se tornou santa. Santa Maria Madalena. E foi a apóstola dos apóstolos. Porque foi ela a primeira que anunciou que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ela anunciou a ressurreição de Jesus para os próprios apóstolos. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Abra-se ao perdão. Deus quer te perdoar. Não se feche à misericórdia de Deus.
Muitas almas foram ao inferno e estão no inferno porque se recusaram a se confessar. Simples, chegar diante do Padre e pedir que Ele te absolva dos seus pecados. Claro, arrependido, com a disposição de nunca mais pecar. Fazer uma boa confissão, uma confissão frutuosa, com decisão de mudar de vida. O Padre vai te absolver. E nunca mais, Deus vai se lembrar daqueles pecados. Porque pecado confessado, pecado esquecido. E qual dos personagens você quer ser? A mulher, a pecadora, colocada aos pés de Jesus, e disse: ninguém me condenou, Senhor. E ouviu do Senhor a sentença dela, que ela tinha certeza que seria uma sentença de morte. Jesus dá a sentença para ela: eu também não te condeno. Vá em paz, não peques mais. Você quer ser essa alma perdoada, reconciliada com Deus e que encontrou lugar no Sagrado Coração de Jesus? Ou você vai ser como aqueles fariseus que, por orgulho, recusavam-se a se confessar pecadores e saíram da presença de Jesus? Não sei onde eles estão agora. Como eu disse, eu acredito que essa mulher seja Santa Maria Madalena. E sendo Santa Maria Madalena, hoje ela está na glória, aos pés do Senhor, adorando Jesus pelos séculos dos séculos, com os anjos, com os arcanjos, com a Santíssima Virgem, com os apóstolos, com todos os santos, pelos séculos, numa alegria perfeita e eterna. Aqueles fariseus, não sei onde eles estão. Tem um lugar para você no alto da montanha. Hoje, nesse vídeo, eu já apresento o sacramento da confissão como uma ferramenta para ganhar o céu. Aproveita. O céu é para você. Jesus conquistou para você o céu na cruz. Nessa semana, procure um sacerdote, faça uma boa confissão e escuta da boca do Senhor a sentença: eu não te condeno, vá em paz e não tornes a pecar. Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que cansamos de pedir perdão. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.